Iniciaremos então o nosso estudo de hoje, continuando o nosso livro Obras Póstumas. Nós estamos tratando das manifestações dos espíritos, caráter e consequências religiosas das manifestações espíritas. Nós estudamos nessa primeira parte, no parágrafo 1º, a questão do perispírito, né? O tema exato é o perispírito, o princípio das manifestações, aqui no item número 9 que nós começamos. E agora nós chegamos aqui no item número 16, no parágrafo 2º, manifestações visuais. Lembrando sempre que a proposta de Kardec, nesse capítulo, quando ele elaborou esse texto, né, lembrando que o Obras Póstumas ele foi um livro formado pela coletânea de variados materiais que Kardec tinha guardado, né, porque ele preparava alguns ensaios, escrevia algumas ideias e tudo mais, e após o seu desencarne, ali por volta de 20 anos aproximadamente, 13 anos, né, aproximadamente após o seu desencarne, fizeram então a coletânea, sua esposa e também alguns amigos juntaram e publicaram esse livro, né, como o próprio nome diz, Obras Póstumas. Então ele não foi publicado por obra própria do Kardec, mas juntando ali as suas ideias. E quando ele propôs para nós esse capítulo, o seu objetivo era falar exatamente do entendimento desses fenômenos que aconteciam, que eram registrados na sociedade francesa e outras de um modo geral, mas não abordar apenas o fenômeno, mas o que isso implicaria dentro da visão religiosa tradicional que a sociedade tinha, né, através dos ensinamentos do catecismo, da Bíblia e tudo mais, porque lá, né, se fala simplesmente nos milagres e nos fenômenos de modo geral. E Kardec então começava a dizer, bom, agora que nós entendemos que o espírito pode interagir com a matéria e o faz dentro de um processo natural, embora não seja raro, não seja frequente, né, pelo contrário, ele é um fenômeno raro que a gente acaba registrando, uma pessoa aqui, outro ali, um caso ali mais além e tudo mais. Mas a partir do momento em que esses fenômenos são reais, a partir do momento em que eles acontecem na vida de qualquer pessoa, sem nenhum tipo de critério específico, somente dessa religião, somente dessa religião, somente desse tipo de crença e tudo mais, isso acontece com qualquer pessoa. E então, sendo isso algo natural, o que isso mudaria a visão religiosa? Quando nós estudamos sobre o perispírito, nós falamos sobre os milagres de cura, os milagres de visões, os milagres de materializações, de conservação de corpos e tudo mais. Falamos um pouquinho sobre cada uma dessas situações, mostrando então que podemos até rotular isso como algo miraculoso, mas que numa visão mais racional nós vemos que isso é algo natural. E isso muda o nosso entendimento a respeito da própria continuidade da vida no plano espiritual. Porque essa ideia do céu, do inferno, do purgatório, que os espíritos não se manifestam mais, que os espíritos desaparecem, isso aí já não tem mais consistência diante dessas novas informações. Embora sejam informações recusadas, né, pelas religiões que não se preocupam com o estudo. Até porque a partir do momento em que você começa a racionalizar os fenômenos considerados miraculosos, você tira o próprio poder de Deus dentro da visão dessas doutrinas. E nós chegamos a ver isso nessa primeira parte que falava sobre Deus, que quanto mais a gente conhece as leis que regem o nosso mundo, sabendo da inteligência de Deus que cria essas leis, que permite que esses fenômenos aconteçam, mais nós valorizamos esse poder. E não acreditando que Deus, tendo uma personalidade muito parecida com a nossa, que age de acordo com a sua vontade e não dentro de um critério universal, nós acabamos humanizando. Então, se nós olharmos Deus por essa perspectiva de personalidade, nós tiramos o poder daquele Deus universal que rege tudo e todos no universo, né? Nesse parágrafo 2º, então, manifestações visuais, a gente vai entrar agora na parte das histórias, né, que as pessoas contam, que sonharam
com pessoas desencarnadas, ouviram pessoas desencarnadas, as histórias que falam de fantasmas e tudo mais. Então nesse parágrafo a gente vai ter aqui um pouquinho mais de informação para a gente poder entender um pouquinho essas ocorrências. Então, item número 16. Pela sua natureza e no seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isso de comum com uma multidão de fluidos que sabemos existir e que, entretanto, jamais vimos. Mas ele pode também, assim como certos fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à vista, seja por uma espécie de condensação, seja por uma mudança na disposição molecular. Ele pode mesmo adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas pode instantaneamente retomar seu estado etéreo e invisível. Nessa primeira parte, então, quando nós falamos do perispírito, que é aquele corpo fluídico que nós, como espíritos, utilizamos, e todos os espíritos o possuem, num estado mais sutil ou num estado mais denso, de acordo com o grau evolutivo e a afinidade que se tenha com os mundos físicos, então ele é invisível aos nossos olhos, ou seja, dentro daquilo que os nossos sentidos físicos, sentidos orgânicos, permitem, ele é para nós então invisível. A nossa visão consegue detectar apenas aquilo que reflete a luz. Então nós aprendemos isso nas aulas de biologia, nas aulas de ciências. Os nossos sentidos, então, a nossa audição, visão, olfato, paladar, o tato. Então são esses os sentidos que nós possuímos para que possamos interagir com o mundo físico de um modo seguro para nós, que nós tenhamos o entendimento do que acontece à nossa volta. Então nós lembramos sempre nas aulas de ciências, né, que nós temos algumas células receptivas nos nossos olhos que são estimulados, que são provocados por essa irradiação. Então, quando nós olhamos para uma madeira, para uma pedra, na verdade a luz bate nessa pedra, reflete e vem nos nossos olhos. Se nós tirarmos essa luz, a pedra continua ali existindo, mas nós não temos essa percepção. O perispírito, por ser um corpo fluídico muito sutil, né? Deixa eu ver aqui. Tá, seja bem-vinda então, Aninha. Tá? Prazer conhecê-la. Então, quando nós falamos do perispírito, que é um corpo fluídico muito sutil e que não tem a capacidade de refletir a luz do Sol, significa que para nós ela é invisível. Assim como o oxigênio que está à nossa volta, que é um tipo de gás, que também não é possível refletir, assim como o próprio vapor, dependendo do seu estado. Quando nós falamos já em algumas mudanças no estado de uma substância, é importante que quando nós estudamos sobre química, por exemplo, nós vemos que nós temos mudanças físicas e mudanças químicas. As mudanças químicas é quando nós alteramos a estrutura de uma substância e nós produzimos uma outra substância. O caso de uma madeira que queima, ela se transforma no carvão, transforma-se em gás também, perde ali a sua umidade do pouco que possui, e aí nós não somos capazes de fazer com que tudo aquilo que sobrou volte a ser uma madeira. Já no caso de uma mudança física, nós temos, por exemplo, a água, que mudando o seu estado do estado líquido para o estado gasoso, ele pode voltar para o seu estado natural. Então ele vai alterando o seu estado de acordo com o ganho ou a perda de calor, né? E aí então nós conseguimos fazer com que ele altere entre esses vários estados. Então quando nós olhamos por um tempo, quando nós vemos na televisão que a umidade do ar se encontra ali em torno de 20% e 10%, que é uma umidade bastante baixa e grave para a nossa saúde, então nós temos 10% de umidade, significa que a umidade está no ar, ainda que numa quantidade muito reduzida. Quando nós falamos já que nós encontramos naquele dia muito calor e a umidade do ar chega a liberar em torno de 100%, significa que nós já somos capazes de observar as nuvens no céu, e essas nuvens podem provocar ali precipitando os gases que se encontram lá em cima e começa a chover. Então a gente vê que a própria água, nesse estado variado de estados, né, nessa mudança variada de estados, ela pode ali se encontrar em várias formas. Aquelas que nós podemos perceber a partir do momento em que ela reflete a luz do Sol,
ou uma luz qualquer, e aquela em que ela fica completamente invisível pelo fato de estar ali muito sutil. Então o perispírito, por ser um corpo composto por fluidos que são bastante sutis para todos nós, eles podem, esses fluidos podem sofrer alterações e se tornar visíveis, perceptíveis para esses nossos sentidos. Então não é simplesmente, nossa, um fantasma apareceu. Na verdade, não é simplesmente apareceu. A gente tem que utilizar um raciocínio científico, um raciocínio lógico para entender tudo o que aconteceu. Primeiro, por que houve essa mudança no estado daquele fluido para que ele se tornasse mais denso a ponto de refletir a luz. E até que ponto nós temos uma percepção através dos nossos sentidos, pelo menos sentidos orgânicos, a ponto de perceber a presença daquele fluido. Então é nisso que Kardec coloca para nós. Então ele é muito sutil, ele é invisível para nós, como tantos outros fluidos que nós temos por aí. Aí, como colocou para nós aqui, ele pode também, assim como certos fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à vista. Seja por uma espécie de condensação, que é o que acontece, por exemplo, com as nuvens, que é vapor condensado, né? Fica naquele estado mais denso, seja por uma mudança na disposição molecular. Ele pode mesmo adquirir propriedades de um corpo sólido e tangível. E nesse caso nós temos fenômenos que já foram registrados, tanto nos tempos de Kardec, e um pouquinho depois, né, quando nós tínhamos ali Gabriel Delany, William Crookes, Alexander Aksakov, que eram pesquisadores que faziam experiências com espíritos materializados, a ponto, inclusive, né, de fazerem experiências de toque no corpo do espírito, fazer medições para saber se por acaso ele tinha ali funções biológicas, como batimento cardíaco, temperatura, tudo acontecendo de tal tamanha a alteração, como nos tempos atuais também. Quando nós tínhamos médiuns de efeitos físicos, como Peixotinho, como o próprio esse médium baiano, que eu esqueci o nome dele, meu Deus. Qual é o nome dele? Coloca o nome pessoal que eu esqueci. Que faz psicografias também. José Medrado, mesma coisa, médium de efeito físico. O Medrado, Olivia. Então, são médiums que provocam esses tipos de fenômenos. Nós temos fotografias que foram tiradas, inclusive com o próprio Chico Xavier próximo, né, mostrando ali e tudo mais. Então, sofrem essas alterações. E claro que para nós é um grande enigma, porque nós entendemos que o perispírito ele é um fluido, mas a pergunta é um fluido constituído do quê? Exatamente. Qual é a sua estrutura molecular? São os mesmos elementos que nós temos aqui no nosso mundo físico? Ou é um outro tipo de elemento que nós não conhecemos? Como isso se dá? Então, infelizmente, para nós isso não é possível ainda penetrar nesse mistério, né? Até porque, se fosse possível, nós teríamos uma comprovação científica, analisado dentro das nossas ciências tradicionais, que pudesse nos dar realmente uma certeza de que o espírito continua vivo. Então não é possível nós recolhermos uma amostra de um perispírito condensado, né? Até porque ele utiliza de um fluido chamado o ectoplasma. Nós lembramos, né, que a nossa própria biologia estuda a produção do ectoplasma nas nossas células. Dentro do nosso citoplasma temos as mitocôndrias ali, e ela produz esse ectoplasma. Agora, a gente tem que se perguntar, o ectoplasma que foi identificado pela nossa biologia é o mesmo ectoplasma que os espíritos utilizam para fazer essas materializações? Então, os nomes são comuns ou é só uma coincidência de nomes? Né? Tem ali uma definição comum ou é só uma coincidência de nomes? Então nós sabemos que há indivíduos, né, que produzem essas substâncias em maior excesso a ponto de, né, serem médiuns de efeitos físicos. Então eles produzem em tal quantidade que os espíritos que estão próximos, tendo conhecimento e tendo ali determinados objetivos, acabam utilizando o excesso desses fluidos para poder provocar esses fenômenos que nós conhecemos hoje. Batidas de portas, materializações, movimentação de objetos e tudo mais. Né? Então, tudo isso faz parte de um processo absolutamente natural. Ontem eu assistia ao filme chamado A Mulher de Preto, que passou no cinema há pouco tempo, e aí então mostrava, né, aquela mulher vestida de preto numa casa, que era aquela casa sombria, e de repente ela se materializava ali no corredor, fazia objetos
se movimentar e tudo mais, como a gente conversou no nosso estudo anterior, e a gente fica assistindo esses filmes de terror e fica assim apavorado, né? Nossa, o fantasma apareceu. Então a gente pode falar assim, pera lá, vamos entender por que ele apareceu. A gente dá aquele pause, né, no nosso filme e vamos conversar sobre ele. Aí começamos a analisar, bom, se o espírito se materializou, foi porque há um médium de efeito físico ali próximo. E esse espírito, então, utilizou esse ectoplasma e aí se envolveu com ele, né, para poder se misturou com ele, para que o seu perispírito atingisse tal densidade, e aí então ele se materializou da forma como ele gostaria, no momento em que ele gostaria. Aí se a gente fosse analisar cada parte do filme dessa forma, o filme ficaria sem graça. No final a gente faria, que filme chato, né, o filme nem deu susto. Não deu porque a gente olhou pelo lado racional. Então tudo isso é possível hoje, a mesma coisa nos fenômenos que acontecem. Então, nesses casos de manifestações visuais. E continua para nós aqui Kardec. Ele mesmo, né, pode adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas pode instantaneamente retomar seu estado etéreo e invisível. Então, da mesma forma que o espírito vai se materializando, que já é um processo um pouco mais difícil, porque ele precisa absorver lentamente aquele ectoplasma, ele pode se desfazer dele de uma hora para outra, instantaneamente. Ele está visível agora, você olha para ele. Quando você olha para o lado e volta, ele já não se encontra mais ali. Então, como isso acontece, a gente obviamente não sabe. Depois que a gente desencarnar, a gente vai tentar passar por essas experiências. Aí a gente brinca um pouquinho de aparecer e desaparecer para ver como é que funciona. De que forma que o espírito utiliza o seu pensamento para isso, como acontece essa absorção, quanto tempo demora para que esse fluido todo seja despendido do médium, para que ele seja recolhido, digamos assim. Então tudo isso, né, faz parte de uma análise, né, de que precisa ser feito. E continua aqui para nós. Pode-se compreender esse efeito pelo do vapor, que pode passar da invisibilidade ao estado brumoso. Brumoso a gente lembra que é nuvem, vapor, né? Depois líquido, depois sólido e vice-versa. Então, da mesma forma que, de acordo com as circunstâncias e com a situação, a água pode atingir esses variados estados, o perispírito também pode. Só que a gente lembra que cada uma dessas substâncias possui um estado natural e ele pode sofrer alterações. Se nós falarmos do ouro, por exemplo, nós sabemos que o estado natural do ouro é o sólido. Se nós falarmos do oxigênio, né, do nitrogênio, o nitrogênio, seu estado natural é exatamente o gasoso. A água, o seu estado natural é líquida. Então cada um tem o seu estado e ele sofre alterações de acordo com as circunstâncias. Só que o perispírito ele tem uma característica diferente, naturalmente, dessas substâncias do nosso mundo material. Esses diferentes estados do perispírito são o resultado da vontade do espírito, e não de uma causa física exterior, como nos gases. Aí já começa a lembrar que não é a temperatura ou o frio que vai fazer com que o espírito se manifeste ou desapareça. Pelo contrário, né, esse fluido ele acaba se tornando mais denso, mais sutil, de acordo com a vontade do espírito. Agora, o que acontece diferentemente com as substâncias do nosso mundo depende exatamente da aquisição de calor ou da perda de calor, que é o que acontece com a água nessas mudanças que nós colocamos. Nós temos um detalhe interessante com relação ao perispírito, de que forma que ele pode ser trabalhado, de que forma ele pode ser manipulado. Nós temos algumas passagens pelo cinema, como é o caso, por exemplo, dos caça-fantasmas, vocês se lembram? Então eles tinham ali um aparelho, né, que emitia uma carga de energia, e essa carga era capaz de aprisionar um fantasma e colocá-lo dentro de um receptáculo. E ele ficava preso ali dentro, né, numa proteção de uma grade de energia, vamos dizer assim. Ali até tem uma certa verdade, né, porque nós lembramos que a energia também pode interferir no espírito, já que o espírito também lida com a energia num estado mais sutil. Mas materialmente é impossível fazer isso. Então você não pode condicionar um espírito dentro de uma garrafa, como normalmente a gente vê na ficção, né? Tinha uma novela chamada Renascer, vocês se lembram, né? Que tinha ali a história de um tal diabinho que ficava preso dentro de uma garrafa, vocês se lembram, né? O Cramulião, se eu não me engano, que era o nome que dava para aquele diabinho, de um pacto que tinha feito. Então colocava ele dentro de uma garrafa. Então são essas e outras histórias. A lâmpada de Aladim é a mesma coisa, né? A gente lembra que o Aladim, ele era na verdade o gênio que ficava lá dentro. O gênio vem de uma palavra chamada Jin, né? E esse Jin nada mais é do que um espírito.
Então a mesma coisa também se pensa, né? Como é que um espírito pode ficar preso, um gênio pode ficar preso dentro de uma garrafa, dentro de uma lâmpada? Também são perguntas interessantes. Porque na verdade a nossa criatividade vai tentando elaborar situações que atendam às nossas necessidades. Então na verdade a gente transforma aquilo que é real em algo que nos satisfaça, porque é muito mais interessante você prender um gênio que realize para você 3 desejos dentro de uma garrafa do que imaginar que o espírito não pode ser condicionado em nada. Imaginar que o espírito pode ir e vir à vontade não teria graça nenhuma. Agora, se a gente puder prender um espírito para poder aprontar algumas coisas, seria muito mais interessante. Então a gente vai começando a desmistificar cada um dessas situações que vão surgindo, que nós vamos criando pela nossa ficção, através do entendimento do que é realmente verdadeiro. Continuemos. Quando um espírito aparece, é que coloca seu perispírito no estado necessário para torná-lo visível. Mas sua vontade não é sempre suficiente. É preciso, para essa modificação do perispírito, para que essa modificação do perispírito possa se operar, um concurso de circunstâncias independentes dele. Nesse caso nós temos, né, que é exatamente a doação de fluidos. Se um espírito estiver num ambiente onde ele não encontra esse ectoplasma para que ele possa se fazer visível, nada vai adiantar. Ele vai tentar por tantas e tantas vezes e não vai conseguir. Se ele não tiver um médium, por exemplo, que possa, mesmo que ele não se materialize, mas que ele se torne visível pela percepção mediúnica, se essa pessoa não tem a sensibilidade mediúnica, não adianta que ele não vai ser visto. Ele pode falar, ele pode gritar, ele pode tentar fazer o que ele quiser, ele não vai conseguir. Então isso independe dele. Agora, quando ele tem à sua volta os elementos necessários para que ele possa provocar esse fenômeno, aí então fica muito fácil. Então a gente vê assim que o espírito, que nos filmes que mostram, né, que os espíritos aparecem, fazem, acontecem, não é bem assim. Então isso pode acontecer se. Aí desse se nós temos, se ele tiver ali o fluido animalizado próprio para que ele possa se manifestar, se ele tiver alguém que tem essa sensibilidade mediúnica que possa percebê-lo, se ele tiver permissão para fazer isso. Porque do contrário, se os espíritos não dependessem dessa permissão, a gente viveria num mundo caótico. Porque os espíritos apareceriam o tempo todo para todo mundo, interferindo na nossa vida, né, interferindo no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, e aí nós não conseguiríamos alcançar nenhum tipo de transformação moral, de conquistas dentro das nossas provas e das nossas expiações. Kardec continua aqui. É preciso, além disso, que o espírito tenha permissão de se fazer ver a tal pessoa, o que não lhe é sempre permitido, ou só em certas circunstâncias por motivos que não podemos apreciar. E o que significa isso? Porque nós não sabemos a história. Por que tem pessoas que veem espíritos com facilidade e outras pessoas não veem? Por que elas têm essa percepção e outras não? Por que aquele espírito pode se manifestar e outro espírito não pode? De repente tem alguém que é muito importante para mim que desencarnou, que eu gostaria de ter contato com ele, que eu adoraria ver, mas eu só fico vendo uma sombra que fica me dando susto. Por que não aquele espírito que está ali? Então nesse caso nós temos ali o histórico de cada um, a questão do merecimento, a questão das necessidades, do aprendizado. Então cada indivíduo tem o seu próprio histórico. E como nós não temos condições de sondar a vida pessoal de ninguém, o histórico pessoal de ninguém, a gente fica meio que restrito, né, apenas as manifestações propriamente ditas. Então, esses são casos que a gente vai observando então. Então, se os espíritos pudessem, principalmente aqueles que têm um apego maior com o mundo físico, certamente eles se manifestariam o tempo todo. Eles gostariam de interagir com a gente, gostariam de fazer parte da nossa vida, de dar palpite, de se intrometer onde eles acham que é interessante, principalmente aqueles que têm muito apego. Então, se por acaso você desencarnou e você deixou para trás a sua família, naturalmente você vai querer continuar vivendo com ela. E nós temos histórias e mais histórias que falam isso, aquele espírito que fica preso junto a uma família, ele fica interferindo o tempo todo, aparecendo para uma criança, aparecendo para uma pessoa da família e tal. Então você quer fazer alguma coisa, não dá certo porque aquele espírito está atrapalhando. Então você quer fazer outra coisa, ele fica protegendo. Então temos ali as tantas e tantas histórias que nós vemos por aí. Então não é assim, porque o fato do espírito, se ele está encarnado, é porque ele tem que estar encarnado, porque o seu aprendizado se encontra naquele ambiente físico. Se ele desencarnou, é porque o seu aprendizado naquele ambiente já acabou e ele necessita agora seguir para a nova etapa. Mas ele resiste a isso.
exatamente porque os seus interesses muitas vezes não estão onde ele está. É o que acontece com pessoas que estão aqui encarnadas, alguém muito importante para ela acaba desencarnando e ela fica desesperada para poder ficar com essa pessoa. Aí ela fica pensando no suicídio, fica pensando em desencarnar rapidamente, porque ela quer estar com aquela pessoa. Então ela está encarnada com a cabeça no mundo espiritual. Outras vezes ela desencarna, mas a cabeça dela está aqui no mundo físico. E aí, então são os espíritos, né, que infelizmente não conseguiram compreender ainda as suas necessidades evolutivas e estão apegados aos seus interesses. Então, se fosse possível, eles interfeririam o tempo todo. A nossa vida seria um tormento. Tanto, né, para aqueles espíritos que pretendem realmente nos prejudicar de alguma forma, como nas perseguições, nos processos obsessivos, como naqueles espíritos comuns. Simplesmente querem participar da nossa vida porque não tem nada para fazer de melhor. Eu não o conheço, não tenho nenhuma história com ele, mas de repente ele viu alguma coisa interessante na minha forma de viver e ele fica ali presente. Então nós vemos isso o tempo todo. Então, quer dizer, são interferências que são prejudiciais. E para isso há necessidade, então, da permissão. Um outro detalhe a respeito do perispírito, que Kardec coloca, ele diz assim que uma outra propriedade do perispírito, e que pertence à sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Ou seja, a capacidade que o perispírito tem de penetrar na matéria densa. Então nós temos que na física é dito que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso se nós tivermos dois corpos com a mesma consistência. Porque se nós pegarmos, não precisamos ir muito longe, se nós pegarmos uma esponja e jogarmos água nessa esponja, ela vai absorver aquela água. E por incrível que pareça, dá a impressão de que elas ocupam realmente o mesmo lugar no espaço. Só que na verdade não, a água penetrou então naqueles espaços vazios de uma esponja. O perispírito acontece a mesma coisa. Quando nós olhamos para uma mesa, essa mesa que nós estamos colocando o computador, para quem está com o computador na mesa naturalmente. Então nós olhamos e falamos, essa matéria é muito densa, nada pode penetrá-la. Aí nós batemos, fazemos o barulho toque-toque, vemos ali então, e na verdade o que ela está demonstrando para nós é uma aproximação das moléculas que constituem essa mesa, esse material, pode ser de madeira, de pedra, de ferro, de plástico, seja lá qual for o material que é utilizado, e aí então as moléculas estão de tal forma atraídas que elas formam essa densidade. Mas o fato delas estarem densas nessa ligação sólida, não significa necessariamente que elas sejam impenetráveis. Pelo contrário. Quando nós estudamos sobre física quântica, é claro que nós não conhecemos quase nada desse assunto, mas quando a gente fala sobre física quântica, nós falamos sobre as energias que são emitidas e irradiadas pelos átomos, e que na verdade nós não temos matéria em contato com a matéria. Nós temos campos magnéticos em contato com campos magnéticos. E entre esses campos nós temos ali o vazio. Então, por mais densa que seja a matéria, ela vai ser penetrada por esses fluidos mais sutis, que nós ainda não conhecemos. Basta a gente ver que se por acaso você colocar uma vela embaixo de uma mesa de madeira e colocar a mão na parte de cima, né, da mesa, onde se encontra aquela parte que vai sendo aquecida, a gente sente o calor. Então significa que é possível a irradiação de um tipo de energia. A mesma coisa acontece, você coloca uma panela no fogo, uma panela vazia. Aí você vai colocar a mão dentro da panela, enquanto ela vai sendo aquecida pelo fogão. E aí você começa a sentir o aumento da temperatura exatamente porque é possível, através da agitação das moléculas, essa irradiação. Então se passa energia, e a gente lembra que o fluido que constitui o perispírito também ele é constituído de energia, então ele pode penetrar nessas substâncias. Essa que é a parte interessante. Quando a gente vê ali um filme como Ghost, quando ali o nosso personagem, o Sam, se encontra na casa perseguindo aquele que é o ladrão, que foi atrás da Molly, que é a namorada dele, a esposa dele, aí o ladrão fecha a porta e ele fica naquela situação, eu consigo ultrapassar a porta ou não? Aí ele coloca um pedaço da mão, depois coloca um pedaço do braço, ele vai passando e vai mostrando ele passando por dentro da porta, vendo a estrutura molecular da madeira, que é interessante. Ou quando ele morre no começo do filme, que ele coloca o rosto por dentro do lençol lá no cemitério e ele vê o corpo de alguém. Vê no cemitério uma moça passando por cima, né, de um monumento, de um jazigo que tem ali.
ou ele passa pela porta do metrô. Então a gente vai vendo várias situações em que os espíritos vão passando por essa matéria mais densa, penetrando. E a pergunta é, mas isso é verdade mesmo? Ou isso é só história de filme? Na verdade, isso é verdadeiro, exatamente por causa dessa diferença de densidade entre essas substâncias. A temperatura é capaz de ultrapassar uma matéria sólida, exatamente porque a temperatura ela nada mais é do que energia. Então isso é possível também com o perispírito. E continua. Nenhuma matéria lhe causa obstáculo. Atravessa-as todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há prisão que possa opor-se à entrada dos espíritos. Eles vão visitar o prisioneiro na sua cela tão facilmente quanto o homem que está no meio dos campos. Mas o detalhe é que isso, embora o espírito tenha essa capacidade, isso é muito relativo, dependendo da forma como ele se entende. É por isso que nem todos os espíritos conseguem ter a mesma facilidade de se movimentar no mundo espiritual. Alguns conseguem simplesmente se transportar, como os espíritos dizem, com a velocidade do pensamento, de um ambiente para todo, bastando simplesmente pensar em alguma coisa. Eu trouxe para vocês uma certa vez a descrição de um espírito chamado Mr. H. Dennis Bradley. Ele era um escritor, e sendo na Inglaterra, e ele desencarnou na década de 30. E ele então entrou em contato com o seu filho através de uma médium, né, escrevendo pela psicografia, e ele descreveu exatamente a sua nova condição no mundo espiritual. E isso veio 8 anos antes de nosso lar. E o que ele dizia? Ele falava assim, olha, se você pensar num local, antes de você acabar de pensar, você já está lá. Se você tiver essa liberdade para fazer isso, essa adaptação, essa facilidade. Porque nós temos muitos espíritos que estão tão presos à realidade material que eles não se dão conta do seu potencial. É por isso que a gente fala daquelas 3 etapas em que o espírito retorna ao mundo espiritual e ele precisa passar. Ele tem que sair do estado de perturbação, de se orientar sobre a sua nova realidade, quem sou eu, onde estou, o que aconteceu. Depois ele começa a se adaptar a essa nova condição, e depois dessa adaptação ele começa então a se desenvolver no mundo espiritual, através das suas atividades, do seu aprendizado e tudo mais. Nessa fase de adaptação é quando ele começa a ter essa impressão de saber exatamente de que forma que ele pode se deslocar pelo mundo espiritual, de que forma que ele se desloca pelo mundo material, sabendo que não existe obstáculo para o seu novo estado. Nós temos espíritos que não entram numa casa porque a porta está fechada. Exatamente porque na cabeça dele, ele ainda interage com esse mundo material. Então o seu perispírito vai se tornando de tal forma denso que ele vê nisso um obstáculo também. Então ele tem dificuldade, tem espíritos que pegam caronas em carros, tem espíritos que viajam de avião. Pode parecer engraçado, mas se você não tem consciência exata do que aconteceu com você, você não sabe o que é, você não conhece os seus recursos, você não conhece quais são as suas capacidades. Então ele continua agindo como se fosse um encarnado. E se ele age como se fosse um encarnado andando entre os encarnados, ele utiliza os mesmos meios que os encarnados. Exato, quem fala sobre isso, Fernando, sobre se esconder da chuva, é o espírito Silveira Sampaio. Silveira Sampaio foi um repórter antigo que trabalhou quando o Jô Soares ainda era muito jovem, e depois dele desencarnar, através da dona Zíbia Gasparetto, ele começou a trazer alguns livros contando sobre as suas impressões. E ele fala que uma das primeiras dificuldades que ele teve quando ele desencarnou foi exatamente lidar com essa sua mudança. E uma das preocupações que ele tinha era não tomar chuva, porque ele não queria se molhar. E depois que ele começou a entender que a água passa através dele, mas a água não fica impregnada, não impregna seu corpo, aí então ele começou a andar com naturalidade. Então os espíritos têm essa preocupação. O frio, o calor, o fogo, a chuva, a parede, a água. Tem espíritos que não pulam na água porque tem medo de se afogar. E isso depende do quê? Do seu entendimento. Então quando a gente generaliza e fala assim, o espírito não encontra obstáculo. Então a gente fala assim, ele não encontra obstáculo, vírgula, desde que tenha entendimento sobre sua nova condição. Porque do contrário, aquilo para ele será uma realidade. Nós tivemos um caso recentemente de uma moça que procurou o nosso trabalho do espiritismo.net, e ela dizia assim, ela é uma história antiga que ela tinha, que era uma dúvida que vinha perseguindo durante um certo tempo, e ela comentou o seguinte, que a prima dela tinha ido com uma outra amiga
a um cemitério, isso quando elas eram jovens. Ela não fala exatamente quanto tempo faz, mas já deu a entender que fazia bastante tempo. E aí então estava essa prima e essa jovem no cemitério. E essa moça, que estava com a prima dela, era médium. E ela olhou para o lado e viu que tinha um rapaz preso dentro de um jazigo, desesperado para querer sair e não conseguia. E aí então essa moça desesperada começou a tentar empurrar pedra para poder tentar abrir aquele jazigo. E essa prima ficava olhando, mas o que está acontecendo? Não, tem um moço preso aqui dentro, ele está querendo sair, ele está gritando e coisa e tal. E na verdade aquilo era uma situação interessante que pode realmente ocorrer, de um espírito que estava preso ao seu corpo físico, e na verdade não era o jazigo que estava causando para ele, não estava provocando um obstáculo, mas que ele se via tão preso ao seu corpo físico que não conseguia sair daquele ambiente. E aí então aquela moça que era médium viu o rapaz preso do jazigo, dentro de um jazigo, e começou também a entrar em desespero, porque para ela aquilo era real. Entender que ela era médium, entender que ela era possível ver aquilo tudo, né? Provavelmente a partir daquele momento ela dificilmente deve ter ido a algum cemitério depois, né? Mas certamente ela ficou muito preocupada. É esse caso, né? Por que um espírito não consegue sair de um túmulo? Porque ele acredita que está preso dentro dele. Então são várias e várias situações que mostram que há certamente essa facilidade, essa liberdade, mas ela é muito relativa, porque depende do entendimento de cada um. E continua para nós aqui, deixa eu ver. Tá, 17. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. 17. As manifestações visuais mais comuns acontecem durante o sono, através dos sonhos. São as visões. Então aí já é um outro caso, diferentemente do que acontece com as aparições, porque uma visão é quando há uma afinidade fluídica entre o desencarnado e entre a pessoa que está num estado de desdobramento. Então eu durmo, normalmente nós passamos por um processo de emancipação, ou seja, é como se nós nos desprendêssemos do nosso corpo físico e estivéssemos na condição de espíritos semi-libertos. E a gente fala semi-libertos porque enquanto ele estiver encarnado, mesmo dormindo, ele continua ainda vinculado. Kardec fala sobre um cordão que liga o perispírito ao corpo físico. André Luiz chama isso de cordão de prata. Os esotéricos também chamam de cordão de luz. Cada um dá um nome. Mas certamente já perceberam que o espírito encarnado num processo de emancipação mantém um vínculo com seu corpo físico. Agora, entender exatamente qual é a consistência desse cordão que liga o perispírito ao corpo físico, isso ninguém sabe porque nós não temos acesso ainda a esse tipo de material, a não ser a descrição visual de que ele existe. Então, o espírito liberto, ele tem uma nova percepção à sua volta. Mas nem todo espírito que entra no estado de emancipação tem consciência do que está acontecendo. Não são raras as vezes em que o espírito deita-se, ou em que o indivíduo deita-se para dormir, aí então ele cai naquele sono, aí ele em espírito, né, ele se liberta do seu corpo físico e fica sentado do lado da cama durante a noite toda. Porque o seu estado de sonolência, o seu estado de consciência é tão grande que ele não sabe o que fazer. Enquanto que outros são convidados a participar de algumas atividades, outros vão se aventurar por outros lugares, outros são arrastados por outros ambientes, e aí então é aquele caso dos sonhos que parecem ser muito reais. Como a gente já falou sobre sonhos, tem sonhos que são apenas fantasias da nossa mente, tem sonhos que são resultado das agitações do dia a dia que a gente vai vivendo, e tem sonhos que realmente são ali experiências espirituais. E nesse caso, quando você se encontra liberto, você percebe uma multidão à sua volta. É exatamente aquela possibilidade de se afinizar com esses espíritos e perceber a sua presença. Então, nesse caso, nós chamamos de visões. Já no caso das aparições que Kardec coloca para nós, as aparições propriamente ditas acontecem no estado de vigília. O estado de vigília é o estado de vigilante, está acordado. É então que se desfruta da plenitude e da inteira liberdade de suas faculdades. Então ele está consciente, lúcido, ele está atento ao que está acontecendo, e quando ele vê alguma coisa, é uma situação diferente daquela que acontece durante seus sonhos. Apresentam-se geralmente, os espíritos nesse caso, nas aparições, sob uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. Frequentemente, à primeira vista, é uma luz esbranquiçada, cujos contornos desenham-se pouco a pouco. Essa é a primeira parte.
Deixa eu ver aqui de novo, peraí que eu mudei a página. De outras vezes, as formas são claramente acentuadas e distinguem-se os menores traços do rosto ao ponto de se poder fazer uma descrição muito precisa. As aparências, o aspecto são semelhantes ao que era o espírito enquanto vivo. Então aqui nesse caso, quando se fala sobre essa aparência vaporosa, diáfana, algumas vezes vaga, indecisa e tudo mais, né? À primeira vista uma luz esbranquiçada, é mais ou menos aquilo que a gente vê nos filmes. E a pergunta é interessante, será que todos os autores de filmes leram o Livro dos Espíritos, ou leram o Livro dos Médiuns, ou obras póstumas, para entender que o espírito fica assim meio transparente, meio translúcido, meio vaporoso e tudo mais, para poder fazer com que os filmes sejam dessa forma? Ou será porque as experiências que são registradas por esses autores são experiências que pessoas realmente viveram? Quando a gente assiste a um filme como Gasparzinho, nós vemos aquele espírito coberto com um lençol branco e algumas vezes transparente. Aí a gente pensa, que coincidência, Kardec disse a mesma coisa em 1800 e tanto. Aí significa o quê? Que essas manifestações, elas ocorrem o tempo todo. Ocorrem no mundo afora, ocorrem com pessoas comuns, e todo mundo faz esse relato de que viu um espírito e através do espírito conseguiu ver mais alguma coisa atrás. E ele tinha realmente aquela forma meio esbranquiçada, aquela forma meio leitosa e tudo mais. Algumas vezes mostra que os contornos vão se desenhando pouco a pouco, ou seja, ele vai se materializando, começa aquela luz, aí essa luz meio esfumaçada, ela vai começando a tomar aquele formato, ela vai ficando clara, clara, clara até um certo limite. Algumas vezes ela fica tão nítida que você consegue inclusive descrever detalhes daquilo que você viu. Aí isso mostra o quê? Que é exatamente essas alterações no perispírito. Primeiro, pela vontade do espírito, ele quer se manifestar daquela forma. E segundo, pela possibilidade que ele tem, pelos fluidos que ele tem à sua disposição, para se tornar visível. Então, o espírito pensa e o espírito depende dos recursos. Tendo essas duas combinações e tendo capacidade de fazer isso, então ele consegue se manifestar. Algumas vezes o espírito se manifesta, talvez até sem intenção. Porque ele está passando, alguém entra numa casa, vê o indivíduo ali, um espírito parado, dá aquela sensação de gelo na coluna, no estômago, ele para, começa a andar devagarzinho de volta e sai correndo. O espírito não queria necessariamente se fazer visível, mas ele foi percebido pela sensibilidade daquele médium. E no caso de materialização já é um processo um pouco mais complexo. Já depende desses outros tantos fatores que nós comentamos. Então, desde os tempos antigos, o fantasma era visto dessa forma. Aquela coisa branca, leitosa, esfumaçada, luminosa, que aparece para as pessoas. Um detalhe que a gente lembra é que, por que o espírito, como a gente sempre comenta, tem aquela aparência de sempre estar vestido ou com vestido de noiva ou com um lençol? Todo mundo se pergunta isso, que coincidência. É sempre aquele lençol com os buraquinhos nos olhos, né? Que aparece, que fica aquele avental indo para cima e tudo mais. A gente lembra que nos casos de aparições, em que o espírito depende daquele fluido, na verdade a preocupação que ele tem é aparecer. No caso, aparecer os rostos, seus rostos, aparecer em suas mãos, que é o que os espíritos desejam, e não tem aquela preocupação dos detalhes do seu corpo físico. Daí então a gente vê apenas aquela mancha, aquela massa branca que fica ali aparecendo, apenas para poder compor o seu corpo físico, mas sem necessidade de detalhes. Agora há casos em que detalhes aparecem, né? Pois é, né, Aninha? Dá um susto, né? Poxa vida, eu tinha imaginava tanto que fosse assim, né? Mas na verdade são os espíritos que, para não ficarem presos aos detalhes, apenas para provocar o fenômeno, ficam parecidos com esses lençóis. Ou então a gente olha aquelas mulheres, né? É engraçado que mulher que aparece sempre aparece vestida de noiva. Eu nunca vi tanta mulher frustrada em casamento assim para aparecer, para virar fantasma. E na verdade não é o vestido de noiva. É a forma mais prática, é a forma mais fácil que os espíritos têm de se materializar. E eles apresentam o que interessa? As mãos e o rosto, apenas isso. O resto do corpo, se vai ter um bolso, se vai ter um colar, isso são outros detalhes que demandam maior esforço. Por isso então a gente vê
Então, são a forma como eles aparecem. E normalmente não tem pés. Já repararam isso também das histórias que são contadas? E por quê? Por que o espírito vai ter preocupação em mostrar o pé? Alguém já viu, por exemplo, assim, quando você vai dar um susto em alguém, você botar o pé para fora? Ou você põe a cara para fora e faz uma careta? É obviamente que o espírito se identifica por onde? Pelos pés, pelo rosto. Então é o que interessa para ele. Então o esforço que ele faz para se materializar é para se identificar. E a forma de se identificar, então, é através da sua expressão facial. O resto é apenas um detalhe. Então aquela parte branca que a gente vê, na verdade, nada mais é do que uma massa de ectoplasma que dá ali o contorno para ele, apenas isso. Podemos ver nessas imagens, né, se vocês colocarem fotos de fantasmas, ou então principalmente de materialização, coloca assim, né, materialização de espíritos. No Google, vocês vão ver aquelas fotografias, as antigas, né, em que tem ali, ó, mostra o médium liberando o ectoplasma pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos e tal, e o espírito se formando. Pode perceber que somente o rosto dele vai aparecendo. O resto é apenas um detalhe. Né? E o que aparece é reflexo da mente do encarnado? Não, normalmente a gente tem naturalmente os fenômenos visuais, que na verdade são ilusões, que o médium, que a pessoa acaba criando, mas na verdade é o espírito que dá o formato a si mesmo, é ele que se materializa, então é ele que decide da forma como ele quer aparecer. Né? E a pessoa que vê, de acordo com a sua imaginação, com a sua criatividade, ele vai criar situações das mais variadas. Né? Vamos por 18. Podendo tomar, olha que detalhe interessante agora que a gente vai ver. Ó. Podendo tomar todas as aparências, o espírito apresenta-se sobre aquela que pode melhor fazê-lo ser reconhecido, se assim é o seu desejo. Ainda que como espírito não tenha mais nenhuma enfermidade corporal, mostrar-se-á estropiado, manco, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para constatar a sua identidade. Acontece o mesmo com as roupas. Aqueles dentre os espíritos que nada conservaram das quedas terrestres compõem-se mais comumente de uma vestimenta ampla, longa com dobras esvoaçantes e uma cabeleira ondulante e graciosa. Quer dizer, graciosa se for um espírito de bem, né? Porque se não for vai ser aquela cabeleira que não tem nada de ondulante e nada de gracioso, pelo contrário. E aquelas roupas esvoaçantes, a gente vê aquele fantasma flutuando, aquela roupa branca e coisa e tal. Então isso porque ele não está preso a esses detalhes. A gente está chegando por enquanto, Suzana, apenas na manifestação. Depois que o espírito se manifesta, a gente vai tentar entender qual é a intenção dele. Aí que a gente entra na transcomunicação, que é um outro detalhe que a gente vai trabalhar, que entra muito mais no campo das energias do que das aparições. Tá? Então aqui vamos pensar nesses detalhes. Quando um espírito se torna perceptível a um médium, ou seja, quando ele entra em sintonia com o pensamento do médium e ele pode ser visto, então nem todas as pessoas podem ver, porque nesse caso nós não estamos falando de materialização, nós estamos falando de aparições, então é diferente. Então o médium vê, é o caso que eu contei para vocês do cemitério, uma moça viu o espírito, a outra não viu. Esse é um caso de aparição. No caso de visões, a gente vê durante o sono. Então Kardec procura fazer essa categorização para facilitar o nosso entendimento. Então você tem visão durante o sono, tem aparição durante essa sensibilidade e tem a materialização. Nesse caso da materialização, nós temos principalmente quando todas as pessoas vêm. Se for uma aparição, sim, é uma questão de sintonia. Se não for questão de sintonia, então a gente já... Se todo mundo consegue ver, é uma materialização. Aí é algo que, independente de ser médium ou não, pode ser percebido. Tá? Então tem essas três situações diferentes que a gente tem que observar. Nos sonhos a mesma coisa, é uma questão de sintonia. A aparição é uma questão de sintonia. A materialização independe disso, porque a materialização é real, é matéria. Tá? Vou liberar para a Florzinha aqui. Florzinha, me dá 5 segundos só para poder ajeitar aqui a minha configuração. Quando eu te der o OK na tela, você sobe, por favor. Tá bom? Só para poder fazer aquela mudança rápida que eu te falei aquela vez. É rapidinho, vamos lá. Florzinha, o que a gente vê nesses fenômenos, né, Florzinha lembrou aqui do programa do Gugu, que mostrou na Rede Record, que mostrou um fenômeno, né, de
de manifestações mediúnicas e tal. É engraçado, né, porque a Record, por ser um canal evangélico, nas suas pregações falam da impossibilidade da materialização, das manifestações espirituais. Como é que tá o som, pessoal? Ok, né? Só me dá ok, obrigado. Então, assim, é um canal evangélico que fala tudo contra as manifestações dos espíritos, e o que eles adoram mostrar é exatamente essas manifestações, esses casos de fantasmas, de aparições. Então é uma incoerência assim, entre a doutrina e a popularização do assunto, né? Mas vamos lá. Primeiro, o fogo-fato, ele é um fenômeno que acontece quando existe a liberação desse gás em lugares onde tem material orgânico em abundância. Então esse gás começa a sair, né? E no momento em que ele sai e entra em contato com a atmosfera, ele entra em autocombustão. Então é um fogo azulado, meio esbranquiçado. E isso pode acontecer em cemitério, pode acontecer em lixões. Esses lixões também são bastante comuns, esses relatos, né? Então isso não tem nada já não tem nada de assustador, né? O que assusta, na verdade, é você ser surpreendido. Em pântanos, a mesma coisa. Então, na verdade, o que assusta é você ser surpreendido por ele. Mas racionalmente você tem uma compreensão fácil do que significa. Já no caso do fenômeno mediúnico, também isso é normal. A gente pode até especular por que os espíritos chamavam o nome da menina. Porque eles estavam convivendo com aquela família o tempo todo, conheciam o nome de todo mundo, mas percebia que ela tinha maior sensibilidade. Daí, então eles chamavam pelo nome dela, algumas vezes para pedir ajuda, para poder incomodar, para poder, sei lá qual é o objetivo que os espíritos têm, né? Então, tendo essa sensibilidade, principalmente no local onde, através da própria psicometria, é capaz de ter uma compreensão disso melhor, que a psicometria ela é uma sensibilidade que tem, que você consegue captar as vibrações, as energias impregnadas num determinado ambiente. Então você consegue relatar o que aconteceu ali, quais foram os fatos que envolveram determinada tragédia, ou sei lá o que aconteceu, né? Alguma coisa muito intensa que aconteceu e acabou impregnando aquele ambiente. No caso de um lugar que foi um cemitério, que trabalhou com cadáveres e tudo mais, é natural que a gente tenha ali pensamentos que ficaram concentrados naquele local e também espíritos presos àquele mesmo ambiente que acabam sendo percebidos por pessoas que são mais sensíveis. Isso aconteceu também, Florzinha, naquele filme Evocando Espíritos, que em inglês é o Haunting in Connecticut, que ele traz, segundo o histórico, é um filme que traz uma experiência real que aconteceu numa família americana. Né? Inclusive, esse mesmo filme ele virou também um documentário do Discovery que fala sobre traz os relatos da família, de como era. Então era uma família também que foi morar num lugar que era como se fosse um velório, uma câmara mortuária também, né? Era um local que fazia uma funerária, e embaixo no porão era onde fazia autópsia. E era uma pessoa que fazia rituais macabros e tudo mais. E um rapaz fez daquele ambiente o seu quarto, só que ele tinha uma sensibilidade mediúnica também. E ele percebia exatamente tudo aquilo que acontecia àquela volta. Então a gente vê sim os fatos são assustadores, ninguém está preparado para ver aquilo, ninguém quer ver aquilo, mas se você é médium, você percebe. Então você acaba tendo contato com todas aquelas situações e acaba depois contando essas histórias, ficando apavorado. Então, na verdade, é a mídia e as pessoas, de um modo geral, que não estão acostumadas com isso tudo, acabam contando. Mas se todos nós contássemos tudo aquilo que acontece dentro de uma reunião mediúnica, em termos de depoimento, em termos de visões que são apresentadas e tudo mais, provocaria o mesmo efeito. Só que, na verdade, nós temos ali essa naturalidade de conversar sobre o assunto pelo fato dele já ser esclarecido do fenômeno, né, dos fenômenos que são criados por causa do perispírito, pela força do pensamento, pela sensibilidade mediúnica das pessoas, né? Então, exato, né? Então, se você estudando, você consegue desmistificar tudo aquilo que acontece. É como se você visse um filme de violência em que um dá um tiro, o outro cai ensanguentado, aí você pausa e fala assim, ó, vamos devagar. Primeiro que o tiro não é de verdade. O tiro ali é uma espoleta que estourou. Segundo que o sangue que saiu não é sangue, é um suco de groselha que saiu ali do aparelho, que eles tinham ali um negocinho. Terceiro que o som do tiro não é aquele, eles fazem aquilo como efeito especial. A gente começa a tirar toda a maquiagem do filme e vê exatamente aquilo que ele é.
Então nós vamos entendendo esses fenômenos, mas claro que a mídia gosta de provocar aquela impressão, porque todas as vezes, nós já falamos sobre isso, se você fala de sexo, se você fala de fantasmas, são os dois assuntos que dão a maior popularidade na televisão. É inevitável isso. Se você colocar esses dois assuntos, todo mundo para assistir. Por que isso tudo? Porque são duas situações que mexem com os nossos instintos. A sexualidade por causa do instinto que nós temos. O medo, que também faz parte do nosso instinto, que é algo que provoca um efeito que todo mundo gosta. Mesmo que todo mundo tenha medo, mas todo mundo adora, né, uma história de fantasma para poder contar. Então, né, agora sim, no caso dessa família, nós tínhamos duas médiums, uma mais sensível do que a outra, uma que tem uma maior percepção do que a outra, e assim a gente vai. Né? O Hermes colocou, lembrei do caso em que uma senhora foi visitar sua comadre e, passando por um bar, viu seu compadre tomando um trago. Né? Ao chegar em casa, ela desmaiou quando soube que, pela comadre, que o compadre havia desencarnado pelo vício da bebida. Isso também é normal. Também é algo que não provoca medo nenhum, senão... Né? Então a gente vê assim, como isso acontece, né? Como é que a gente vai começando a ter uma compreensão maior a respeito desses fenômenos, né? Minha filha não acredita em nada, né? Ela viu a gatinha dela em cima da cama depois de haver morrido, né? Então olha só, tá vendo? Os espíritos estão aí presentes, mesmo que seja de animal. Isso aí também são relatos, e isso não é o primeiro que aconteceu, né? Então na verdade a pessoa tem que pensar assim, mas por que eu vi? O que me possibilitou ver aquilo? Aqui então, para a gente poder concluir aqui esse item 18, deixa eu ver aqui. Tá. O item 18, então Kardec falava sobre essa questão da aparência. Né? Então ele dizia assim para nós de novo, né? Ele pode tomar a aparência que ele quiser, principalmente nas aparições, não nas materializações. Então o médium, porque a aparição é mais fácil do que a materialização. A aparição, o espírito pode utilizar o mínimo desse fluido para poder se modelar, enquanto que a materialização já é algo que demanda um esforço maior. Né? Então nós temos aqui, ainda que o espírito não tenha mais nenhuma enfermidade corporal, mostrar-se-á estropiado, manco, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para constatar sua identidade. Aqui a gente pode colocar uma vírgula também, desde que ele realmente tenha se desprendido das impressões que ele tinha antes, quando estava encarnado. Porque tem espírito que se manifesta dessa mesma forma porque ele ainda acredita estar daquele jeito. Agora aqueles espíritos que já estão libertos dessas impressões, que já conseguiram se reestruturar, quando eles querem aparecer para alguém, mas levando aquela identidade anterior, ele então pode se modelar dessa forma. Então modelam-se aqueles que sabem fazer e que podem fazer, e mantêm essa mesma aparência aqueles que estão desse jeito. Nós temos espíritos que aparecem com cicatrizes. Kardec relata na Revista Espírita e também no livro O Céu e o Inferno, de espíritos com cicatrizes no pescoço porque foram guilhotinados, espíritos que aparecem com tiros, com doenças e tudo mais, né? Por isso então a gente lembra sempre, né, que o espírito na verdade ele pensa, aquilo que ele pensa se torna para ele real. Se ele pensa, né, acontece, né, de um modo quase que inconsciente, então ele acaba se transformando naquilo. Então, de que forma que os espíritos vão para o mundo espiritual? Eles vão normalmente com a sua última aparência. Isso pelo fato de que inconscientemente eles já adotam essa mesma imagem. Então a gente passou durante tanto tempo, 30, 40, 50 anos, com aquela mesma aparência se vendo todos os dias, que a gente chega lá e o que pode acontecer, que a gente lembra sempre, o que pode aparecer de interessante é exatamente ali o indivíduo tentar se rejuvenescer por uma questão de vaidade. Essa é a parte interessante. Então, vaidosamente, ele muda um pouco a sua aparência, ele acaba se tornando algo visualmente melhor para si mesmo, mas que na verdade a sua imagem é aquela mesma que ele deixou quando estava encarnado. É daí que muitas pessoas que passam por doenças, por exemplo, doenças terminais, em que o corpo vai emagrecendo, vai ficando com aquela aparência realmente dolorosa, né, realmente difícil de ficar, que impressiona muitas vezes, ele desencarna e fica com aquela mesma aparência. Poxa, eu vi meu irmão lá, que ele desencarnou e ele estava com aquela aparência doente ainda. Ele pode estar com aquela aparência até agora, como ele pode ter aparecido para poder transmitir algum tipo de mensagem.
Isso vai depender do quê? De cada situação. A Fraterna colocou a cigana, figura de Umbanda, aparece como uma fantasia, mas na realidade é um espírito comum, sem fantasia, né? Já vi isso acontecer sim. Algumas vezes o espírito se caracteriza dessa ou daquela forma, como acontece normalmente. Tanto em todas as religiões isso pode acontecer, Fraterna, tanto na Umbanda. Se eu, por exemplo, quero me comunicar com alguém que é da religião católica, eu vou tentar adotar de um santo, de uma entidade espiritual com o qual ele tem afinidade. Se eu quero me comunicar com um evangélico, eu vou adotar uma aparência de anjo ou mesmo de Jesus, por que não, para transmitir uma mensagem edificante para ele. Uma mensagem assim, uma aparência que chama atenção por ser o Espírito Santo, seja lá qual for. Se eu vou me comunicar com o espírita, vai depender exatamente do que ele acredita. Porque nós espíritas também acreditamos. Eu posso achar muito mais fácil conversar com Bezerra de Menezes do que com meu vizinho que desencarnou. Então vai depender do que. Se é um espírito que vem tranquilamente tentar me ajudar em alguma mensagem, ele vai tentar conversar comigo numa linguagem que seja mais acessível. E não numa linguagem, não numa aparência que venha me provocar algum tipo de medo, de transtorno. Isso naturalmente quando a gente sai daquele campo, né, das obsessões e tudo mais. Se é obsessor então ele toma a aparência que ele quiser. Aí pode ser de alguma coisa pavorosa, de um monstro, de alguém que está ameaçando. Então cada espírito se utiliza a linguagem. Então nós, que eu imagino que ao desencarnarmos seremos espíritos assim um pouco mais evoluídos, desenvolvidos, a gente vai ter generosidade, caridade com as pessoas que ficaram. Então a gente sempre vai ter um cuidado muito grande em transmitir as nossas mensagens. Então a gente não vai provocar nada que vai trazer algum constrangimento. Agora tem espírito que não está nem aí. Ele aparece quando ele quer, do jeito que ele quer, e cada um por si, cada um que se vire. Mesmo que a mensagem não tenha importância, o que vale é dar aquela chacoalhada, né? E mesmo nas reuniões mediúnicas, a Aninha colocou nas casas espíritas, alguns espíritos protetores tomam formas físicas mais primitivas para que os espíritos desordeiros sejam inibidos. Isso acontece também, já contei relatos para vocês sobre isso, de que espíritos protetores, para poder lidar com outros espíritos inferiores, tem que falar na linguagem deles. E daí então que muitas vezes nós temos esses relatos de ideoplastias de animais ferozes que os espíritos utilizam para poder ameaçar esses outros espíritos, para que eles possam se sentir coagidos e se afastarem daquilo tudo. Eis aí que é a grande questão que a gente observa. A Ruth colocou: beijo, Rose. Quando eu passava férias na casa de uma prima de meu pai, eu ouvia sempre passos que vinham da cozinha pela porta de saída, né? Todos os dias eu ouvia isso. Quando foi um dia, acordei com um homem super magro, né, cadavérico, né, em cima de mim, me assustei, chamei a prima de meu pai, mas não falei nada, né? Quando amanheceu, eu contei para ela e ela me falou que a moça que morava com ela via e ouvia as mesmas coisas, né? Às vezes espíritos que estão presos naquele local, né? O que a gente vê nesses casos, né, a necessidade de fazer um trabalho de evangelização na casa, né, nas pessoas da casa, uma proteção fluídica mental entre todos para fazer com que esse espírito se esclareça e seja conduzido para outro local, né? Então a gente conta muitas histórias de fantasmas, mas muito pouco sobre as soluções que são encontradas para resolver esse problema, né? Essa é uma questão, né? O Hermes lembrou aqui do Mascate, lá em Hydesville, das Irmãs Fox, que ele morava naquela casa, e ele foi sepultado ali, então consequentemente ele ficava naquele local, que para ele, na verdade, era para ele uma grande prisão, como o próprio Kardec já relatou também, lá no espírito de... esqueci o nome da cidade francesa lá que nós estudamos. Enfim, Kardec também fala a mesma coisa, de um espírito que se encontra, olha, a punição dele é ficar confinado naquele ambiente para ficar rememorando todos os fatos que ele mesmo provocou, né? Então, enfim, nós temos aí situações das mais variadas. Para a gente avançar um pouquinho mais, para já concluir aqui, frequentemente os espíritos se apresentam com os atributos característicos de sua elevação, como uma auréola, asas para aqueles que podemos considerar como anjos, um aspecto luminoso resplandecente, enquanto outros têm aspectos que lembram suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro poderá aparecer com sua armadura, um sábio com os livros, um assassino com um punhal, etc. Os espíritos superiores têm uma bela figura, nobre e serena. Os mais inferiores, qualquer coisa de selvagem e de bestial, e, algumas vezes, trazem ainda os traços dos crimes que cometeram ou dos suplícios que suportaram. Para eles, essa aparência é uma realidade.
quer dizer que eles creem ser tais quais parecem, para eles é um castigo. Aqui é no caso dos espíritos que já tem aquela imagem fixa, né, de que eu sou desse jeito. Castelnaudary, eu acho que é isso, Cindizinha. Castelnaudary, acho que é isso mesmo, obrigado. O próprio. Então Kardec fala, nesse caso, de um assassino, que ele mantinha ainda aquela aparência de segurando um punhal, de uma roupa ensanguentada, outro tinha ali a guilhotina, o outro tinha um tiro, o outro era isso, o outro era aquilo, o outro era um soldado. Então, dos vários relatos que ele passou para nós, ele trouxe exatamente, né, essa descrição que os espíritos trazem. Então, normalmente, nós continuamos com as mesmas características. Nós vamos mudando a partir do momento em que nós vamos assumindo o controle, né, da nossa nova condição. Então, eu penso naquilo que eu sou. E por uma questão de vaidade, tem aquelas pessoas que não, porque eu sou uma pessoa obesa, porque eu sou careca, porque eu sou muito baixo, mas eu quero ficar mais alto, com os olhos verdes, com o cabelo comprido e tal. Aí é tudo questão de vaidade. Que normalmente os espíritos dão muito pouca importância para isso depois que desencarnam. Mas no começo é assim, né? Quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou fazer uma plástica perispiritual e vou ficar um gato. Aí quando eu chego no mundo espiritual, eu dou de cara com uma outra realidade e falo, meu Deus, que bobagem, que eu estava esperando virar tudo isso. Percebendo que, pois é, né, Décio? Quero ficar parecido com o Décio, assim, bonitão, então não tem jeito. Então, na verdade, isso aí é uma questão de vaidade, que quando chega no mundo espiritual, a gente muda essa nossa visão. Porque aí, na verdade, a gente começa a entrar com os conflitos íntimos, com os dramas de consciência, com as preocupações, com as dores de perdas que nós tivemos, com os medos que vão começando a se alimentar a partir do momento que a gente chega no mundo espiritual. E essa questão de vaidade fica em segundo plano, não tem importância nenhuma. Mas que todo mundo gostaria de ser bonitão, todo mundo gostaria, né? A gente vê essas imagens dos avatares que aparecem assim nas fotografias esotéricas, mostram aquelas pessoas, né, com aquela barba bonita, aquele cabelo jogado para trás, aquela roupa esvoaçante, todo mundo fala, nossa, que beleza, né? Na verdade, aquilo simplesmente reflete o estado íntimo que o espírito tem. Agora a gente vai com o espírito todo sujo para lá, acreditando que a nossa aparência perispiritual vai fazer alguma diferença. E não faz. Pelo contrário, a gente acaba mostrando exatamente aquilo que a gente é. E a gente tem que ter muita preocupação com isso. Bom, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho, nós paramos aqui então no nosso item número 18, nós vamos entrar no número 18 agora, para continuar falando um pouquinho sobre essa modelagem do perispírito, sobre essa realidade do mundo espiritual. Muita coisa para a gente ver, né? Então é um tema legal, é um tema bacana da gente conversar, porque a gente vem sendo bombardeado por essas informações sobre... Vai pegando a vassoura, Andréia. Né? Vai fazer a faxina do dia. Então a gente tem assim essa imagem à nossa volta do mundo espiritual, e a gente tem vontade de conhecer, de saber se é isso mesmo, se não é. Né? Como eu falei para vocês, né? Tanto o instinto da sexualidade como esse estímulo do medo, mesmo não sendo medo, é um assunto que nos provoca curiosidade. Então assim, eu não gosto do medo, mas adoro falar desse assunto desde que não seja por medo. E assim a gente vai aprendendo. Então falamos mais um pouquinho sobre a questão das manifestações visuais, do perispírito também, e a gente continua isso na próxima quinta-feira. Amanhã a gente volta a falar de mediunidade, né? A gente está falando sobre, deixa eu pegar aqui, sobre o papel dos médiuns na comunicação. Nós falamos sobre o animismo ontem, né? O que é o animismo, de que forma que esse animismo pode interferir nas comunicações. Nós trouxemos aqui para vocês um trecho de um livro, né, que fala sobre animismo. Então, amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto. O papel dos médiums na comunicação, a influência do médium, do espírito,